Olá, família! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nosso bate-papo é inspirado lá no livro de Filemão. É uma carta pequena do Novo Testamento, mas que nos traz lições valiosas. O livro é uma carta do apóstolo Paulo destinada a Filemão, senhor de Onésimo, que era um escravo fugitivo. Paulo conheceu Onésimo e teve a oportunidade de ministrar a palavra. E Onésimo, através da vida de Paulo, conheceu a Jesus e se tornou um filho de Deus. Por isso, Paulo se refere a Onésimo como um filho, porque é como se fosse um filho espiritual. Saiba que você, pai, mãe, você tem uma responsabilidade espiritual sobre a vida do seu filho. Você é sacerdote no seu lar. E ser sacerdote é representar o reino de Deus para o seu filho. Nós temos essa missão como pais de conduzir a vida espiritual dos nossos filhos. Mas calma que você não está sozinho. Se você estiver conectado com Deus, Ele vai te dar a sabedoria necessária. Gente, uma lição valiosa que podemos extrair do livro de Filemão é que Deus espera que seus filhos tenham um posicionamento de obediência. Paulo enviou Onésimo de volta ao seu Senhor. Imagino que não deva ter sido fácil para Onésimo voltar para seu Senhor. Ele teve um posicionamento de obediência, de confiança de que Deus cuidaria dele. Onésimo era um escravo fugitivo e lá no Império Romano o escravo era considerado uma propriedade, ele não era visto como uma pessoa. E se ele fosse pego por alguém, ele podia ser marcado com a letra F de fugitivos na testa com ferro quente, ou podia legalmente ser torturado até a morte para servir de exemplos a outros escravos fugitivos. Mas ele teve esse posicionamento de obedecer e voltar ao seu Senhor, cumprindo ali a lei da época. E nós, como pais, precisamos ensinar nossos filhos no caminho em que eles devem andar. Imagina que não deve ter sido fácil para Onésimo obedecer, mas ele teve esse posicionamento de obediência. A palavra de Deus, lá em Provérbios 22:6, nos diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Gente, só para confirmar o que a palavra de Deus já nos diz, outro dia eu estava lendo um artigo que falava sobre o funcionamento do cérebro infantil e do adolescente. E o entrevistador, ele perguntou para o psicólogo se os pais poderiam fazer alguma coisa durante a infância para evitar surpresas lá na adolescência. E ele respondeu o seguinte, que eu vou ler aqui para vocês. O bom do cérebro é que ele é acumulativo. Todo investimento que fizermos em todos os níveis, social, operacional e executivo, e eu acrescento aqui o espiritual também, tá, gente? Mais tarde serão fatores de proteção e tudo que não fizermos nos primeiros anos de vida serão fatores de risco. Gente, isso foi o que um psicólogo falou. O que a palavra de Deus já nos ensina há muito tempo. Há um tempo certo da gente semear na vida dos nossos filhos. O tempo de você investir na vida do seu filho, seja na área da educação ou espiritual, é agora. O tempo de semear é nos primeiros anos de vida. E você depois só continua, só mantém. Mas o tempo de semear é agora, que você vai colher dessa semeadura ainda quando ele for velho. Isso é o que a palavra já nos ensinava. Outra lição valiosa que o texto de Filemão nos ensina é a intercessão. Nós, como responsáveis pelos nossos filhos, nós temos esse dever de interceder por ele. Paulo, ele intercede em favor de Onésimo. Ele se coloca à disposição, inclusive, para pagar as dívidas de Onésimo. E nós também fazemos isso com nossos filhos, Nós intercedemos por eles. Há promessas de bênçãos na vida dos nossos filhos, mas elas não se cumprem automaticamente. Nós precisamos ativar as bênçãos de Deus na vida dos nossos filhos, com o nosso posicionamento, com a nossa declaração. A nossa conduta vai espelhar o comportamento deles também. Então, há promessas de bênçãos, mas a gente precisa ativar com o nosso comportamento.
porque assim eles vão se espelhar em nós para também ter o posicionamento deles. Gente, eu me lembro de uma época em que minha filha estava fazendo muita pirraça e eu cheguei para Deus e falei: Senhor, não aguento mais isso, não aguento mais tanta desobediência. E Deus me respondeu imediatamente com a seguinte pergunta: você está obedecendo? Gente, a partir daquele momento, Deus começou a me ensinar a fechar as brechas, né? Nós, como autoridade espiritual, a gente precisa fechar as brechas, porque a nossa conduta vai impactar também na vida dos nossos filhos. Então, gente, só para finalizar, outra lição também muito importante que o texto de Filemão nos mostra é o perdão. Paulo pede que Filemão perdoe Onésimo. Gente, eu sei que nós como os pais, a gente pode errar, né? O nosso filho, de repente, pode presenciar uma briga entre marido e mulher, né? Pode presenciar uma discussão de você com alguém ou até com ele mesmo, né? Não perca essa oportunidade de ministrar na vida do seu filho sobre perdão. Deixa que ele presencie também a reconciliação, ou pelo menos que ele saiba que você errou, mas que agora está tudo bem porque você perdoou, né? Ou então peça desculpa a ele se você... quando você errar, isso não é uma fraqueza, é uma oportunidade, pode ser uma oportunidade de você ministrar o perdão na vida do seu filho, né? Eles estão sempre se espelhando em nós, estão sempre nos observando e mesmo que involuntariamente, eles se espelham em nós, né, para agir. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Que Deus abençoe a sua família, te conceda sabedoria para você conduzir o seu filho no caminho em que ele deve andar. E até o próximo vídeo!